Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Crônicas, Antigo Testamento, fica depois de Reis, fica antes de Salmos. Pode abrir a Bíblia de Salmos e voltar, e você vai achar Crônicas, no capítulo 4, primeira Crônicas, ou primeiro Crônicas, capítulo 4. Oremos. Bendito Deus e Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, invocamos o Teu nome, desta vez, Senhor, para pedir o Teu Santo Espírito para nos dar discernimento, Senhor, e assim como a Tua palavra está aberta, que o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão, Senhor, da Tua palavra, da Tua mensagem para nós nesta manhã. Abençoa, meu Deus, também a cada pessoa que aqui está presente, mas também abençoa a cada família aqui representada. O Senhor sabe de todas as coisas. Pedimos neste momento, que louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Da última vez que a gente veio aqui, né, eu estou sentindo falta de algumas pessoas. Mas sempre tem algumas saídas. Mas da última vez que a gente veio, na única vez eu acho que eu vim aqui, a gente está sentindo falta. Ou é a terceira essa, capaz que estava lá em. Foi lá na feira do Gisele. Sim. Foi lá. Então, o primeiro Crônicas, né, capítulo 4, o livro de Crônicas, ele mais ou menos repete as histórias dos reis, né? Ele narra as histórias dos reis e repete as histórias do livro de Reis. E mais ou menos até o capítulo 9, eu acho, ele vem falando da genealogia. Quando a gente lê a genealogia, a gente às vezes acha uma leitura chata, mas isso era muito importante nos registros do povo judeu e também é importante para estudo. Só que tem uma pessoa aqui, né, que chama atenção. Várias pessoas na verdade chamam atenção, né, mas para o estudo de hoje, essa pessoa, né, que se chama Jabes, ou Jabes ou Jabez, eu não sei qual é a pronúncia correta. 1 Crônicas 4, a partir do verso 9, diz assim, né? Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém. Se tinha uma coisa que eu tinha medo, né, para me batizar, era essa questão da aprovação. Né? Porque quando eu me batizei, ninguém me deu estudo. Para começar. Ninguém foi na minha casa me dar estudo e nem fui na igreja receber estudo. Né? Mas todos os estudos que eu acompanhava no Novo Tempo, baixava e eu não estudava em casa. Então, quando eu me converti, quando eu me batizei, eu já me batizei sabendo de tudo. E sabia que ia ter que passar por provação. Jesus passou, né? Jesus disse, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Então, se para herdar o reino dos céus, eu vou ter que passar também por provação, que assim seja, né? E eu estava determinado. Vou me batizar e me perder que eu não quero. E aí existem algumas frases que você não deve dizer a quem vai se batizar. Né? Você deve parabenizar as pessoas, etc. No dia do meu batismo, quando eu fui na frente da igreja, uma Kombi ia levar a gente, e o irmão chegou para mim e disse, se prepare que tem provação. Deu vontade de pegar a minha menina, botar no braço, pegar a mulher pela mão e ir embora. Não quero saber negocinho de batismo. Não se diz para quem vai se batizar. Né? Eu já sabia, o que eu mais tinha medo era de provação. E quando passou um certo tempo, quase um ano, eu estava na igreja numa quarta-feira, chegou um rapaz do meu lado e perguntou, faz quanto tempo
de batismo, né? Você vai fazer 1 ano. Se prepare que vai começar. Virei o rosto pro lado, meu Deus do céu. Tudo que eu não quero. Se prepare que vai começar. Misericórdia, mas não tem jeito. E quando eu me converti também, eu buscava fazer todos os estudos, né? Na Bíblia, na Bíblia todos os dias. Né? Eu escutava algumas rádios também, né, evangélica, para ter que ficar com a palavra de Deus na mente. Só que eu tinha a minha fé firmada. Né? Sabia muito bem que tinha coisa que falar que não condizia, mas eu queria estar sempre me alimentando da palavra de Deus. E como eu não tinha também internet, né? Aí no trabalho eu escutava alguma rádio evangélica, etc. E numa dessas rádios até convidou para ir para não sei se era a inauguração da igreja, eu não sei o que era. Eu sei que não ia pregar a verdade, mas era um sábado à noite, eu disse que eu vou, e fui. E quem ia pregar era um cego, né? Deficiente visual, e a Bíblia dele era em hebraico. Só que eu cheguei lá, você vê que não é a mesma coisa, as músicas, é um negócio meio diferente, né? Dessa igreja. Não era uma Assembleia de Deus. Aí, quando ele começou a pregar, ele já foi falar que a tia dele sofreu um acidente e ela viu 2 anjos segurando ela e o corpo dela no chão. Aí já acabou para mim. Mas enfim, eu fui para lá porque eu estava com sede de Deus realmente, né? Me apegar a Deus, porque eu tinha medo, quando eu perguntei ao ancião, né? Que o meu medo era me batizar e estar saindo da igreja, eu vejo muitas pessoas fazendo. Não se preocupe, porque aqui você vai ter acompanhamento. O acompanhamento que eu tive foi 0. Não acompanhamento nenhum. Se não fosse o Espírito Santo, eu tinha saído da igreja. Mas eu fui preparado, eu levei um livro, porque se alguém aceitasse Jesus naquele culto, eu ia entregar esse livro à pessoa, né? Um livro de estudo da gente. E uma mulher foi e aceitou, e eu esperei, quando foi no final do culto, cheguei a ela, entreguei o livro, conversei um pouco e me retirei, mas nunca fui para a igreja nenhuma, deixei a mensagem, fui preparado. Mas enfim, eu tinha muito medo de provação, né? E o que, infelizmente, o que eu mais tinha medo, naquela época, né? Realmente, depois de pouco mais de 1 ano de batismo, eu batizei em 2018, se não me engano, começo de 2018, a firma não estava muito boa, né? E foi demitindo aos poucos, e eu terminei saindo também. Né? Então, o que eu mais tinha medo aconteceu. Né? Mas, enfim, Jabes aqui fala que a mãe dele, né, colocou o nome de Jabes, e Jabes, o significado em hebraico é aquele que causa dor, ou aquele que traz sofrimento. Então, veja que Jabes, por esse nome, e o povo dava os nomes depois que os filhos nasciam, né? Jabes temeu, né? Mas Jabes era uma pessoa honrada. Diz aqui que ele era mais nobre, né? E ele invocou ao Senhor, né? E pediu que Deus o abençoasse, que alargasse as fronteiras, que a mão de Deus fosse com ele, que o preservasse do mal, que não lhe sobrevivesse essa aflição. Então eu fui para uma vigília, no começo da minha caminhada também, né? Então essa vigília era de dia, era de 3 da tarde até 10 da noite, se não me engano. E um dos pregadores falou exatamente desse verso. E aí eu não me lembro o contexto do sermão, mas esses versos ficaram na minha mente. Eu tomei essa oração para mim, porque eu tinha medo de quê? De provação. E aqui diz, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Mas a pergunta é, e quando Deus diz não? Quando Deus não concede aquilo que a gente tinha pedido? Deus segurou a aprovação até que eu tivesse realmente alicerçado, e agora, Satanás, agora você pode tentar, agora você pode provar. Mas quando Deus diz não, está dizendo na escola sabatina que, às vezes, né, ou aliás, para mim é melhor até ouvir o não de Deus, do que a gente não ouvir nenhuma resposta, né? Porque a gente não sabe se Deus está em silêncio, se Deus está dizendo espere. Às vezes a gente não sabe, né? A gente está tão perturbado que a gente não sabe. A gente só sabe que tem que esperar. E pedir a voz dele. Feito a gente viu aqui no Provar e Ver, eu estava vendo ontem esse Provar e Ver. E essa oração eu sempre faço. Senhor, o que queres que eu faça? Tanto que queres que eu faça para ti, de ministério, do seu testemunho pessoal, como também questão de trabalho, questão financeira. Qual o trabalho? O que é que tu queres que trabalhe de quê? E às vezes Deus coloca a gente num trabalho que não é aquilo que a gente quer, mas para a gente dar testemunho. Porque quando a gente é empregado numa empresa, qualquer tipo de serviço, você trabalha para você mesmo, não é simplesmente para ganhar o bom sustento. É para pregar. Primeiramente vem o reino de Deus. Depois é que vem as nossas coisas, né?
A gente vê na história, né, que Paulo, Moisés, Davi, eles receberam não de Deus. O próprio Jesus, ele recebeu não. Porque Deus não passou dele o caso. Ele tinha que passar pela morte para poder salvar a humanidade. Ele foi até o fim. O Salmo 73, por exemplo, a gente passa por muito sofrimento, né? E a gente sabe que não é justo. E às vezes a gente pensa, por que a gente passa por sofrimento e outras pessoas prosperam, né, financeiramente, ou parece que não tem nenhum problema na família, na doença, pessoas que não servem a Deus, ou pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, mas não tem nenhuma preocupação com o próximo. São abastados, mas não tem nenhuma preocupação com o próximo. Uma coisa é certa, nesse mundo realmente ele não é justo, e a gente sabe que o diabo ele está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus sem a fé de Jesus. Para uns a aprovação, a luta, o fardo, a vida é mais pesada do que outros. Mas tem coisas que na vida de uma pessoa, se fosse na minha, eu não aguentaria, e tem coisas na minha vida que fosse na vida de outro também não aguentaria. Então Deus sabe a medida de cada um. Mas uma coisa é certa, que as provações vêm para lapidar o nosso caráter. Muitas vezes a gente pensa que é humilde, mas muitas vezes a gente tem que ser humilhado para de fato aprender a ser humilde. Eu estava vendo um pastor uma vez pregando, ele disse que pregava muito de viver pela fé e tal, até que teve um dia que ele realmente teve que viver pela fé. Ele teve que fazer até entrega para poder ajudar na renda para se manter em casa, porque as pessoas que disseram que ia ajudar ele, ele viajou para tal canto para fazer um estudo, e as pessoas disseram que iam pagar apenas uma. Colaborou, e o resto ele teve que se virar e fazer entrega de madrugada, para de manhã se acordar, ajudar a mulher na casa e fazer o serviço dele pastoral. Né? Então ali ele disse, ali eu vi o que é viver pela fé. Então vai ter momentos que a gente realmente vai ter que viver pela fé. Asaf, por exemplo, aqui no Salmo 73, Asaf ele era levita, atuava como músico e ministro dos cultos no santuário durante o reinado de Davi. Agora, é uma situação difícil, você está passando pela prova e você tem que estar ali na frente ou aqui na frente, cantando, em torno de louvores, pregando, exaltando o nome de Deus, mas no seu particular com Deus, você está ali lutando e querendo saber por que está passando por aquela situação. A sua vontade é de ficar em casa, ficar dormindo, até de cair numa depressão, se deixar o diabo lança. Mas a gente sempre sai revigorado da oração e a gente vai e vai pregar, e vai para a igreja, e vai trabalhar na seara. Então Asaf estava passando por uma situação parecida, né? Ele diz aqui, ele já começa o verso dizendo o quê? Deus é bom, o verso 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então ele já deixa claro, Deus é bom. Independentemente da nossa situação, circunstância, Deus é bom. Quanto a mim, aí ele passa a falar dele, né, o contraste dele com Deus, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, não há preocupações, o seu corpo é sadio e vistoso. Ou seja, Asaf, ele passou, né, a ter inveja, né, da vida dos ímpios, porque via sempre a prosperidade, né? É como hoje, você vai no Instagram, você botar para ver a vida de um artista, né? Alguém que você sabe que é até claramente, às vezes, muitas vezes ateu, e o camarada está lá, como diz popularmente, curtindo a vida, passeando, conhecendo o mundo, e você que serve a Deus, filho do rei, né? Mas só que a sua mente não deve estar focada nas coisas da terra. Né? O verso 12, ele diz assim, estes são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. E muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, com riquezas fraudulentas, né? À base de roubo. No caso dos políticos, se aproveitam da ignorância do povo para estar gastando dinheiro sem licitação e outras coisas e pagando de bonzinho. E hoje no Brasil, infelizmente, né, os políticos são até idolatrados. Né? Pode fazer a besteira que for. É o meu prefeito, é o meu presidente.
Verso 16 e 17. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então ele refletia sobre essas coisas, né? Por que eu estou assim? Uma pessoa que não serve a Deus, está aí bem, nada de mal lhe acontece. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que o quê? Até que ele entrou no santuário. Veja a importância da gente não ficar em casa, mesmo nos dias maus, ou principalmente nos dias maus, nos dias que a gente está desanimado, a importância de você ir à igreja, ouvir os louvores, ouvir as orações. Deus fala conosco de várias maneiras, e também, obviamente, na hora do sermão. Então, até que ele entrou no santuário e percebeu, né? A mente dele se abriu para atentar no fim deles, né? Para aqueles que se afastam do Senhor. No verso 21, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Ou seja, Asaf, de tão amargurado que estava, de tão triste com a sua situação, e ele era como se fosse um animal, sem compreender nada, né? Diante de Deus. Verso 23. Todavia eu sempre contigo, todavia sempre estou contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Em Deus Jeová ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. O mais importante de tudo, quando a gente vai passando na prova, na luta, é permanecer fiel a Deus, porque Deus permanece fiel a nós. Amém. Deus é fiel conosco. E devemos aproveitar para desfrutarmos da sua presença, porque assim como Cristo na cruz do Calvário, né, que nuvens sombrias entre trevas o cercavam, e ele achou que ali Deus não estava com ele, por isso que ele proferiu aquelas palavras. Mas a glória de Deus foi ali ocultada, e Deus estava também com Cristo ali na cruz, é o que a Bíblia fala. Então o melhor a fazer quando Deus nos diz não é permanecer fiel, porque Deus é que sabe todas as coisas. Para Moisés, por exemplo, estava dando tudo errado. Moisés, né, que foi criado ali no Egito como filho da filha de Faraó, e ele em determinado momento achou que Deus ia libertar o povo do Egito, né, das cargas pesadas pelas mãos dele. Só que ele achou que era pela violência. Tanto é que ele chegou a matar um homem, no outro dia foi lá para apartar outra briga, e até que ele teve que fugir. Mas você imagina, né? O homem vivia lá no palácio, e de repente estava lá agora no deserto, cuidando das ovelhas do sogro, né? Uma diferença completa. Mas se para Moisés na cabeça dele estava dando tudo errado, para Deus estava dando tudo certo. Porque Deus estava fazendo ali uma reforma de saúde mental, digamos assim, na vida de Moisés. Ele estava desaprendendo tudo aquilo que ele aprendeu no Egito, e estava aprendendo lições de humildade, de mansidão, porque para você cuidar de ovelha, você tem que ter realmente amor, e Deus estava preparando Moisés para criar o povo dele no deserto. Então, se na sua vida estiver dando tudo errado, na sua visão, pode ter certeza que para Deus está dando tudo certo. É buscar saber o que Deus quer de você. Abacuque, por exemplo, né, ele disse, ainda que a figueira não floresça, né, que o fruto da vida minta, né, todavia me alegrarei no Senhor. Ou seja, ainda que não tenha nada para eu comer fisicamente, todavia me alegrarei no Senhor. Porque minha confiança plena em Deus e principalmente nas suas promessas. Tudo dando errado, Deus diz não, então devemos aproveitar para nos apegar mais ainda ao Senhor, né? Até porque nós só estamos aumentando a aprovação porque Deus está conosco. Se Deus não estivesse conosco, nós já tínhamos realmente abandonado o barco. Paulo, ele, como diz, né, a minha graça te basta. Paulo tem um espinho na carne que as pessoas às vezes ficavam querendo saber o que era uma doença, alguma coisa. E na minha visão não é nada disso. Eram as perseguições e as afrontas que ele sofria por conta de Satanás.
mas Deus permitiu que continuasse, fosse assim até o fim da vida dele, até que ele glorificou o Senhor com a sua morte. Né? A minha graça te basta. Tem uma citação de Ellen White que diz sobre as provações. Né? As provações não excederão as forças que nos serão dadas para as suportar. Por isso, todo esforço que fizermos para resistir às provações valerá a pena, para se manter firme e fiel àquele que tudo sofreu para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação. Amém. Haverá momentos na caminhada cristã que, por maior que seja o nosso conhecimento bíblico, né, maior que seja a teologia, a única coisa que vai restar a fazer é confiar em Deus. Porque vai ter momento que ele não vai entender realmente, na hora, né? Jesus mesmo disse, né, que havia coisas que ele não poderia falar aos discípulos, porque os discípulos não iam suportar. Então tem momentos na nossa vida que a única coisa que vai prevalecer realmente a nossa fé é a nossa comunhão com Deus. Conhecer a Deus, conhecer o caráter dele e saber que realmente ele é amor, que ele tem cuidado de nós. Né? Então, todo o conhecimento bíblico para explicar a situação muitas vezes não vai adiantar, apenas a nossa fé. Né? Aí é onde entra a nossa comunhão. Né? Jesus, ele resistiu até o fim, por quê? Porque ele conhecia o Pai. Ele conhecia o caráter do Pai. E por isso ele resistiu e foi até o fim. Em Isaías 53, por exemplo, eu me lembro de uma situação que Isaías fica depois de Salmos, certo? Se abre Salmos, vai passando, vai chegar em Isaías. E fica antes de Jeremias. Na caminhada cristã, nós temos algumas experiências com Deus por meio do dízimo, né? Tanto boas como más, né? Boas quando a gente se mantém fiel, e mais quando a gente é infiel. E numa dessas complicações, né, que eu tive com o dízimo, foi quando veio a pandemia, e aí eu passei um tempo em casa. E aí, quando eu voltei, eu não calculei direito o dinheiro, né? E eu vi que quando eu voltasse, eu ia receber só a metade do salário, porque estava naquela ajuda do governo. E só que eu não calculei direito. Então, aquela metade do salário ia ter que dar para o mês todinho. E não ia dar, obviamente. E aí eu pensei, bom, se eu não devolver o dízimo, de todo jeito não vai dar. Vai ser milagre. Aí entreguei o caso ao Senhor, orei, né? Se ele multiplicou os quantos peixes, né? Pode multiplicar a minha dispensa. Devolvi o dízimo na fé e fiquei tranquilo. E aí foi na época que eu terminei recebendo o PIS. Só que o PIS ele não estava caindo na conta. Tinha data para cair. E aí, quando eu devolvi o dízimo, não me lembro quanto tempo depois, sei que foi numa sexta-feira, aí eu fui olhar a conta porque o PIS do meu amigo tinha caído. O PIS não, o PIS. Não caía na conta direto, ele caía quando estava na data. Mas aí, dessa vez, mesmo fora da data, o meu PIS já havia caído. Amém. E era exatamente a metade do salário. Porque eu tinha trabalhado alguns meses, né, e é proporcional. Então, exatamente a metade do salário, que era a metade do mês. Amém. Aí muitos acham que é coincidência, não é. Se eu não fosse fiel, se eu não devolvesse, será que o PIS tinha caído? Eu creio que não tinha. Então, isso foi um milagre de Deus. Amém. Então, muitas vezes a gente está passando por situações para Deus provar e testar a nossa fé. Aqui em Isaías 53, fala um pouco do sacrifício de Jesus. No verso 7 diz, né? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matador. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. No verso 10, todavia o Senhor Jeová agradou com ele, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor Jeová prosperará nas suas mãos. Então, no caso de Jesus, foi do agrado do Senhor fazê-lo padecer. Que ele queria causar sofrimento a Cristo? Claro que não. Mas aquele era o único meio de salvar a humanidade. É Jesus passando por aquilo ali. Só que o diabo se aproveitou que Jesus estava entregue e usou de toda a sua malignidade, toda a sua crueldade, todo o seu ódio satânico, transferiu para as pessoas que já estavam com a mente aberta para Satanás, os líderes religiosos que
inflamaram ali a população, os soldados e todos aqueles que se aproveitaram ali para fazer aquele massacre, aquela violência toda com Cristo. Então tudo aquilo foi o quê? Satanás se aproveitou para aquilo ali, sabendo que Jesus não iria reagir, porque se apenas agora ele resplandecesse ali, teria fulminado a todos. E aquilo ali também foi uma tentação grande por Cristo, para Cristo, né? Ellen White falou, porque ele poderia se salvar facilmente, mas ele não fez, porque por amor a mim e a você. Então ele suportou tudo aquilo ali e tomou aquele cálice. Então muitas vezes, se a gente está passando por dificuldade, em vez de murmurar e reclamar, a gente tem que, eu sei que é fácil falar, né? Difícil é quando você está passando, mas o correto a se fazer, como a gente tem estudado na lição também, é realmente louvar e agradecer o nome de Deus, porque nós temos provas na Bíblia, inclusive, né, eu gosto de citar exemplos da Bíblia, que quando as pessoas estavam passando por provação e começaram a exaltar, louvar a Deus, a provação passou mais ligeira. Porque Jó, a Bíblia diz que o destino dele mudou quando o quê? Quando ele orou pelos seus amigos. Ele estava nem orando por ele, estava orando pelos seus amigos. E muitas vezes a gente está tão problema na cabeça que esquece de orar pelos outros, né? Esquece de fazer uma agenda de oração, lembrar dos pedidos de oração da igreja, porque a gente está focando no nosso problema. Como meu irmão falou, a gente tem a nossa ansiedade, lança a Deus, mas pega de volta, porque está sempre remoendo aquilo ali. Muita gente, tem pessoas da família que está afastada da igreja, que não conhece o Evangelho ainda, e fica naquela luta, remoendo. Entregou a Deus, então fique tranquilo, que Deus está trabalhando naquela alma, mesmo que você ache que não está, Deus está trabalhando naquela alma. Então, confiar em Deus e seguir realmente em frente. Então, a aprovação, ela vem para o nosso bem, ela vem para purificar o nosso caráter, aumentar a nossa confiança e comunhão com Jesus. Se for do agrado do Senhor passarmos por duas provas, que assim seja, louvado seja Deus. E Deus é que sabe todas as coisas. Pela fé, viva os princípios bíblicos, não importando quanto você tenha que sofrer. Prefira sofrer com Cristo do que viver uma vida sem Ele. Foi o que Moisés fez. A gente lê lá em Hebreus que Moisés preferiu sofrer com Cristo, sofrer também com o povo, do que usufruir dos prazeres transitórios desta vida, né? Dos prazeres do pecado. Foi do agrado de Deus que Moisés passasse 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, para lhe ensinar humildade e mansidão. Portanto, não devemos trocar a comunhão com Cristo pelos prazeres transitórios do pecado. Devemos ser firmes e leais a Jesus, aquele que por nós sofreu vergonha, injúria, calúnia, maltrato, foi cuspido, crucificado e morto. Seja fiel àquele que derramou o seu sangue por mim e por você. Nos deu a vida, Jesus Cristo. Jesus, ele morreu por nós, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Jesus, ele não só nos deu a salvação, mas ele nos deu o poder para nos libertar da escravidão do pecado. Em Jeremias capítulo 29, eu vou encerrar com essa passagem. Jeremias capítulo 29. É um dos versos mais famosos da Bíblia, porém é um contexto realmente totalmente de quê? De provação. Deus mandou essa mensagem para um povo que estava cativo em Babilônia, né? Perdeu sua casa, perdeu sua família. E Deus mandou essa mensagem para esse povo. O povo não devia se amargar no sofrimento. O verso 4 ele diz, Jeremias fica depois de Isaías já. O verso 4 ele diz: assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Veja, foi Deus que permitiu que o povo fosse. Por quê? Porque o povo era rebelde. Lá em Crônicas vai dizer que o povo foi para lá também porque o povo não guardava os seus sábados, não guardava o mandamento de Deus. No 1 Crônicas 36. Então o povo foi para aprender uma lição. Só que Deus disse: vou enviar o meu servo Nabucodonosor. Deus chama Nabucodonosor de servo e disse que ele tinha que se sujeitar a Nabucodonosor. E
que aqueles que fossem se opor a eles iriam morrer à espada, iriam morrer também por falta de pão, mas que eles deveriam se sujeitar, porque era um castigo de Deus. Então, quando Deus inflige um castigo, nós devemos o quê? Aceitar. Davi, por exemplo, sofreu o castigo e aceitou. Verso 5. Edificai casas e habitai nelas. Plantai, comais e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Ou seja, a vida de vocês não acabou. O santuário foi destruído, Jerusalém está em chamas, mas a vida de vocês continuou. Eu quero que vocês dêem testemunho de mim nesse lugar. Verso 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor Jeová, porque na sua paz vós tereis paz. Como é que você vai orar para um povo pagão? Mas é o que Jesus disse: orai pelos vossos inimigos, bem dizer que vos maldizem. Amai vossos inimigos, que orai pelos que vos perseguem. Era o que o povo devia fazer aqui. E devia multiplicar, devia se casar, devia se expandir. E aí diz, né? Verso 10. Assim diz o Senhor Jeová: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Ou seja, você está passando por luta, por prova, por provação, mas você tem que colocar Deus em primeiro lugar. A gente não deve sair de casa, por exemplo, só pensando em resolver os nossos problemas. Né? A gente tem que sair sabendo que nós somos embaixadores de Jesus Cristo. Que nós estamos aqui na terra para exaltar o nome dele, para fazer o nome dele conhecido. Por exemplo, o simples fato de você estar vestido, principalmente no sábado, né, que é o dia comum vai para a igreja, como crente, faz toda a diferença. É um testemunho. Você passar arrumado para a igreja com a Bíblia na mão. No sábado retrasado, eu não gosto de reunião, ia ter uma reunião de distrital para o pessoal da ASA, dupla missionária, eu não gosto de reunião. Quando eu fui. E aí a gente foi. Aí quando eu 5 para 5, parece que o povo esquece de pôr do sol, esquece tudo, essa reunião. Né? Sai o sábado e ninguém. Aí quando eu 5 para 5, aí quando se levantou, quando eu tenho que trabalhar, né, 3 horas, eu digo eu vou também. Aí fui. Só que eu também não gosto de sair no meio da reunião. E aí eu estava vestido na camisa social, por dentro, não estava de gravata na camisa social, e uma Bíblia na mão. Você estava que nem um crente. E aí a gente pegou o ônibus, e aí eu estava do lado de um jovem em pé. Eu estava sentado, acho que uma senhora eu saí. A senhora sentar. E aí esse jovem perguntou se eu era pastor. Se fosse pastor, não estava andando de ônibus. Mas a primeira impressão que eu tive foi o seguinte: ele está perguntando se eu sou pastor. Ele pode ser algum ateu, né? Que hoje em dia está na moda ser ateu. O povo acha bonito. Ele quer me perguntar alguma coisa, né? Da Bíblia. Eu disse: eu sou pastor da minha casa. Só que ele ficou em silêncio. Aí eu pensei que ele era um ateu e queria confrontar alguma coisa, porque já aconteceu o camarada, eu voltando do trabalho, o camarada, na época, estava em reforma, não sei se é o nome, reforma, né? A BR, e estava um transtorno, um estresse, os ônibus lotados, e era aquela bagunça. E eu estava ali na frente, e aí subiu um cidadão com a Bíblia na mão, paletó, subiu empurrando que estava na frente. E misericórdia, dando um mau testemunho horrível. Eu não me lembro como foi que começou a conversa, mas teve um irmão que estava na frente também e começou a fazer pergunta a ele, né, sobre a Bíblia. Eu estava doido para entrar. Até que eu entrei. Eu sei que esse irmão desceu, esse evangélico desceu, e ele se dizia ateu, né? Esse irmão, essa pessoa começou a falar com o irmão, né? Para perguntar acerca da Bíblia. E eu comecei a conversar com ele ali. Peguei o telefone dele, né, o WhatsApp, para ficar mandando mensagem para ele, enfim. Estava preparado, né? Mas o irmão que subiu, o irmão deu um mau testemunho. Então eu achei que esse jovem, ele queria fazer alguma pergunta, né? Fosse algum ateu. Aí eu perguntei: você tem alguma dúvida da Bíblia? Você quer saber alguma coisa? Pode perguntar. Aí ele disse que estava afastado e queria voltar. Pode voltar agora mesmo. Ou seja, aí conversei com ele, deixei uma literatura, deixei no telefone. Ou seja, o simples fato de eu estar vestido a caráter,
fez com que ele, se eu não tivesse, ele não ia perguntar. Né? Então, ele não teria sido pregada a palavra para ele. E talvez eu não sei, Deus o sabe, Deus o sabe, poderia ter sido a última chance dele. E aí falei da igreja, falei inclusive que a igreja mais perto para ele era de Cavaleiro. Falei da minha igreja também, de Dois Caminhos, mas a igreja mais perto era de Cavaleiro, porque ele morava ali no Pacheco. Né? E aí ele desceu e seguimos o caminho. Ou seja, está difícil as coisas, mas a gente deve entender que não é porque está difícil, porque a vida de Jesus, a vida de Paulo, a vida dos apóstolos, era só de problema, de provação. Mas sempre Deus estava dando foco. Amém. Sempre ali o objetivo deles ao sair de casa era levar a palavra para alguém. E assim deve ser conosco. E aí vem um verso que eu quero encerrar, que é o verso 11. O povo estava lá cativo, né? E muitas pessoas pegam esse verso para si, né? As promessas é muito bom. Mas esquece o contexto, que foi para um povo que realmente estava passando por luta. Afastado da família, lembra o caso de Daniel, por exemplo, seus amigos, né? Longe de casa, longe dos pais, novos ainda, mas não abandonaram a fé. Se manteram fiéis ali. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor Jeová. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então nós temos os nossos planos, nós traçamos, mas quem sabe o fim desde o princípio é Deus. Deus é que sabe se aquilo ali vai ser bom para nós ou se não vai ser. Então cabe a nós confiarmos, entregarmos a nossa vida a Ele, entregarmos todo o nosso ser a Ele e vivermos realmente como verdadeiros ministros do Evangelho. Porque Ele diz, né? Vós sois minhas testemunhas. Então que nada pode abalar a nossa fé. Por mais, o pior que seja a provação, a luta, nós devemos ter realmente em mente que nada pode nos abalar, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso e que nada é para sempre. Nada, nem as coisas boas desse mundo, nem as más são para frente. Agora, para sempre vai ser a glória que nos está preparada para aquele grande dia. Então, que Deus nos abençoe. Vamos ouvir mais um hino, né? Vai. Louvor para a igreja. Então, coloca aí 207. Hoje é bem escolhido. 207 é confiar no Senhor. É do novo.